Meu nome é Antônio, e essa história aconteceu comigo, em 1977, na época eu era um jovem violeiro e peão, que vivia trabalhando em fazendas no estado de Goiás. E em uma dessas fazendas, que eu trabalhei, aconteceu algo que ficou gravado na minha memória para sempre. Numa dessas andanças, eu acabei indo parar, em uma fazenda chamada Touro Bravo, em busca de trabalho, onde o dono da fazenda, era o Sr. Munhoz, um grande criador de gado da região. Então eu pedi para os peões da fazenda me levarem até o dono, onde me apresentei, e contei um pouco da minha experiência nas fazendas que havia trabalhado. O Sr. Munhoz era um homem de poucas palavras, e depois de muita conversa, ele me aceitou para o trabalho, pois dias antes um de seus peões havia ido embora. No dia seguinte, eu fui para a lida com os outros peões, para fazer os trabalhos na fazenda, e quando chegava a noite, todos costumavam se reunir em volta da fogueira, para fazer umas modas de viola, e numa dessas noites, que tudo mudou, já era tarde da noite, e todos já tinham se recolhido. Mas eu tinha ficado ao lado da fogueira dedilhando umas modas, pois o céu estava estrelado e com uma lua cheia que iluminava toda a fazenda. Foi quando algo quebrou o silêncio da noite. Era um uivo arrepiante e estranho, pois naquela região, não tinha lobo ou algo dessa natureza. Foi quando escutei o uivo pela segunda vez, só que agora ele parecia estar mais perto, e os cavalos no pasto começaram a ficar todos agitados. Então eu me levantei, e fui ao pasto, para ver se tinha algo acontecendo. Foi quando eu vi uma coisa estranha, correndo na pastagem. Eu não conseguia distinguir pois estava longe, mas aquilo que eu estava vendo, não era nenhum animal da fazenda, era algo grande, que se movia muito rápido entre o rebanho. Foi quando ouvi um tiro, que acabou chamando a atenção da criatura. Quando eu olhei para trás, era o Sr. Munhoz, armado com uma espingarda e correndo na direção do pasto, junto com outros peões. Eu corri para perto deles, tentando entender o que estava acontecendo. E para minha surpresa, eles falaram que era um lobisomem. Eu fiquei parado tentando entender. Foi quando o Sr. Munhoz olhou para mim e falou: "É isso mesmo que você ouviu, pode acreditar, não é lenda, essa criatura existe." O lobisomem estava a uns 100 metros de nós, parado como se estivesse se preparando para fazer seu ataque. O Sr. Munhoz e os outros peões estavam todos armados. O lobisomem olhava fixamente para nós. O ambiente ficou tenso e silencioso, enquanto o lobisomem e o grupo de peões se encaravam. A criatura estava ali, claramente, não era lenda. O lobisomem deu um passo à frente, com um rosnado ameaçador. A tensão era assustadora, e os peões mantinham suas armas prontas para agir. Então o Sr. Munhoz, com sua expressão séria, deu um sinal silencioso para os outros peões, indicando que estavam prontos para enfrentar a criatura. Foi então que o lobisomem, com um movimento rápido e selvagem, se lançou em nossa direção. Os tiros ecoaram pelo ar, enquanto o confronto começou. O lobisomem se movia com agilidade e fúria, desviando dos disparos e tentando atacar os peões. A luta era intensa, e o medo pairava sobre todos. Eu, sem experiência em enfrentar uma ameaça como essa, procurei abrigo atrás de um tronco de árvore, observando a batalha com olhos arregalados. A coragem dos peões era notável, mas o lobisomem possuía uma força sobrenatural. A luta continuou por alguns minutos que pareciam uma eternidade. O lobisomem conseguiu ferir um dos peões com um golpe certeiro, e a situação ficou ainda mais crítica. O Sr. Munhoz, apesar de sua idade avançada, mostrou uma determinação feroz em enfrentar o lobisomem. Finalmente, depois de uma série de tiros, o lobisomem recuou, uivando de dor com muitos ferimentos. Ele desapareceu na escuridão da noite, deixando para trás um rastro de sangue. O Sr. Munhoz e os peões se aproximaram do peão ferido, preocupados com sua condição. Foi um confronto que deixou todos abalados e perplexos, pois enfrentaram uma criatura que muitos consideravam uma lenda.
O peão ferido estava em más condições, mas graças à prontidão dos outros peões, conseguiram estancar o sangramento e prestar os primeiros socorros. Enquanto isso, todos estavam reunidos em volta da fogueira, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. O Sr. Munhoz, com os olhos cansados, começou a contar a história daquele lobisomem, que há gerações assombrava a região. Era uma criatura que, segundo a lenda local, se transformava nas noites de lua cheia e percorria os arredores em busca de presas. Os peões ouviam atentamente, seus rostos mostrando uma mistura de medo e pavor. A noite continuou com uma atmosfera tensa, todos compartilhando suas próprias histórias de encontros sobrenaturais e lendas locais. A experiência tinha deixado uma marca inexplicável em todos nós, e a fazenda Touro Bravo não seria mais a mesma. Enquanto o ferido se recuperava lentamente, todos na fazenda permaneceram vigilantes, cientes de que o lobisomem ainda estava lá fora, esperando na escuridão. À medida que o sol começava a surgir no horizonte, a esperança se renovava, e os peões se comprometeram a proteger a fazenda da ameaça do lobisomem, que agora havia deixado um rastro de sangue, como prova de sua existência. A lenda tinha se tornado realidade, e a batalha estava longe de terminar. Eu nunca mais esqueceria aquela noite na fazenda Touro Bravo, e a história do lobisomem se tornou uma parte inexplicável da experiência como peão, nas vastas terras de Goiás. O mistério e o sobrenatural se entrelaçaram com a realidade daquela noite na fazenda, deixando uma lembrança que eu levaria comigo para o resto da minha vida.